Da sala da minha casa ao meu primeiro escritório. E aí, como é que a gente faz para expandir com segurança? Pessoal, quando eu comecei o meu escritório, a minha sala de reuniões era a minha mesinha da cozinha. E o meu telefone era o meu único meio de contato com os clientes. Mas aí, com o tempo, eu fui crescendo e tomei a decisão de abrir um escritório físico. E no vídeo de hoje eu vou te contar como é que eu fiz essa transição sem cometer tantos erros financeiros. Bom, para começar, o maior erro que a esmagadora maioria da advocacia comete é começar a abrir um escritório sem nenhum preparo. E eu não vou muito longe, não. Eu estou falando de um mínimo preparo. Eu nem estou falando de começar o escritório e tê-lo como uma empresa, né? E estruturá-lo como empresa. Porque isso a grande maioria realmente não faz. Eu estou falando de ter uma reserva de emergência. Um fundo de reserva para você se manter pelo menos os 6 primeiros meses da tua advocacia, enquanto talvez você esteja formando sua carteira de clientes. Eu estou falando de você não ir lá no banco fazer um empréstimo para poder montar aquele escritório lindo, montado com projeto de arquiteta, e aí você fica com uma dívida enorme. A estatística que existe é que 80% dos escritórios de advocacia hoje, eles fecham nos 2 primeiros anos. E isso porque o advogado não para estruturar a abertura de um escritório físico. E ainda tem uma questão, será que realmente você precisa ter um escritório físico? Porque hoje, com a advocacia digital, há muito que ser questionado nisso aí. Pode ser que você nem precise. Mas o fato é que eu passei 5 anos advogando sem escritório físico, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de abrir e quebrar. Então eu comecei a me preparar. Eu comecei a formar minha carteira de clientes, eu atendia nas salas da OAB, tranquilamente. Eu já fazia videoconferência, tá? A gente já conseguia fazer videoconferência, por muito pouco, porque era diferente para os clientes, mas já conseguia fazer, às vezes atendia por ligação mesmo. E fui ali me desenvolvendo, fazia parceria com um colega, pegava o escritório deles emprestado. E aí, finalmente, 5 anos depois, eu resolvi abrir o meu escritório. Então, antes de você abrir o seu escritório físico, você precisa considerar aqui 3 coisas essenciais. E nem todas eu considerei. Primeiro, o seu faturamento, ele já sustenta os seus custos fixos? Então você tem ali despesas fixas mensais. Será que o que você ganha ou o que você fatura realmente vai conseguir cobrir esses custos? Porque olha, quando eu falo de você ter fundo de reserva, muita gente usa o fundo de reserva para isso. Mas o fundo de reserva, ele, de preferência, que ele seja 6 meses do valor da sua despesa fixa mensal. Então, se você tem uma despesa fixa mensal de 10 mil, que o seu fundo de reserva seja pelo menos de 60 mil. Mas ele não é para você ficar usando. Ele é para caso aconteça alguma emergência. Vocês viram aí na pandemia o que aconteceu. Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, o ideal é que você já tenha clientes, que esses clientes paguem a despesa fixa do seu escritório mensal e que você tenha um fundo de reserva. Segundo ponto aqui que você precisa considerar para abrir esse escritório físico. A tua clientela, ela valoriza um escritório físico? Porque pode ser que não. Pode ser que você consiga atender numa boa com o escritório digital. Então você vai lá para a rede social, produz conteúdo, viraliza um vídeo, essas pessoas começam a te procurar e você faz ali toda uma estrutura de atendimento digital e consegue fechar contrato e tá tudo certo. Agora, tem clientes que valorizam. Por exemplo, empresarial. O cliente empresário, ele pode até não ir no seu escritório, mas ele quer saber se você tem um. Clientes do previdenciário, muitos se sentem inseguros quando não tem um escritório físico. Então, talvez ter um escritório físico, pelo menos para você mostrar no vídeo, quando você está atendendo, seja importante. Por quê? Porque ele sente mais segurança e ele sente que não é fraude. Quem trabalha aí no digital sabe que isso é muito importante para quebrar a objeção de distância, né? De você atender um cliente em outro estado. Então, presta bem atenção nisso. Vê se a tua clientela valoriza e se é realmente necessário. Dito isso, eu quero que você siga alguns passos aqui para abrir o teu escritório sem ter susto financeiro. Primeira coisa então, Valéria, decidi que eu quero o meu escritório físico, é necessário, é o momento, eu tenho meu fundo de reserva, eu já tenho o valor para estruturar ele ali, né, para alugar ou para comprar, enfim.
dependendo aí da tua realidade. Então, primeiro ponto, escolher o local. Sinceramente, não venha me dizer que o escritório do previdenciarista tem que ser na frente do INSS, não. Porque isso não importa mais. Isso não importa mais. Isso é só para quem vive só de indicação. Ah, mas e se eu puder unir o útil ao agradável? Bom, se você achar que esse tipo de abordagem no offline seja interessante, eu não vou te julgar, porque você está correndo atrás. Mas não é essencial. Ah, o meu escritório tem que ser do lado do fórum. Não, não necessariamente. O meu escritório tem que ter porta de rua. Não, depende muito do lugar. Porque, por exemplo, aqui na capital federal, não tem essa de escritório porta de rua. A maioria dos escritórios são em prédios. Então, se eu fosse depender disso para prospectar, eu ia ficar sem cliente. Então, a escolha do local é importante no sentido de você entender qual é a demanda que aquela região vai te trazer. Então, é o rural? É a aposentadoria especial? É um núcleo de empresários? É onde eu posso ali fomentar o tributário? Então, dependendo da tua área, você consegue perceber qual é a demanda que a região vai te oferecer em maior escala. Mas quando você fala do universo de digital, isso não é tão importante assim. Depois você precisa ver qual que é a mobília essencial para começar. Por que eu estou falando isso, gente? Todos os meus escritórios, quando eu comecei, para vocês terem uma ideia, eles foram montados com móveis usados. Porque eu sempre tive o pé muito no chão. Então eu jamais ia construir algo que o meu bolso não suportasse. E é o que a gente vê totalmente contrário no mercado. As pessoas querem mostrar na rede social escritórios incríveis, escritórios lindos, mas no final das contas não tem cliente. A gente precisa trabalhar com a realidade para você não enfiar os pés pelas mãos. Então, começa com estrutura mais simples. E aí, quando você de fato tiver dinheiro para investir, aí eu não discordo. Você pode investir e pode fazer do jeito que você sempre sonhou. Eu, por exemplo, anos depois de advocacia, é que eu decidi fazer um escritório com um projeto com arquiteta. Mas aí eu me preparei para isso, é diferente. E você precisa entender como economizar sem comprometer a sua imagem profissional. Como assim, Valéria? Bom, você não precisa ostentar na rede social para mostrar o seu valor. Ainda mais mostrando uma realidade que não é sua. Então dá para produzir um conteúdo interessante, dá para produzir um conteúdo que prospecte clientes, mas sem essa ostentação que vai fazer o teu bolso furar. E aí você não vai conseguir prosperar na advocacia. Então o que eu defendo hoje? Pé no chão. Com o pé no chão, vivendo conforme a sua realidade, você faz o que precisa ser feito hoje para poder fazer o que você quer lá na frente. E se você está planejando abrir o seu primeiro escritório, comenta aqui para mim qual que é a tua maior dúvida. E se você quiser mais orientações sobre crescimento na advocacia e um crescimento realmente equilibrado, você já sabe, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. E eu te espero no próximo vídeo.